E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa do nono ano. Na aula de hoje vamos voltar à derivação, porém não vamos ver somente a derivação prefixal e sufixal. Essa daí a gente já viu lá na semana 7. Agora a gente vai aprofundar mais ainda nessa parte de derivação. Tranquilo? Então vamos lá pessoal. Começamos sim por ela, mas só para a gente relembrar. Não, derivação é o processo por meio do qual uma palavra nova deriva, substantivo derivado, de outra que já existe. Isso se faz normalmente com acréscimo de prefixos e sufixos. Então vamos lá. E em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Então a palavra forma, ela é primitiva, o radical e a vogal temática. Deriva-se, transforma, pelo acréscimo do prefixo trans, ali vai ficar como transforma. Assim ocorre com a palavra formação. Porém, nós vamos ter o sufixo ação. Até aí, eu sei que vocês lembram. Derivação prefixal, quando apenas o prefixo é acrescentado para formar a palavra transforma, reforma, conforma e informa. Veja, transforma. Então, prefixo. Reforma, prefixo. Conforma, prefixo. Informa, prefixo. E o sufixo, a derivação sufixal, é quando vem depois. Então, o sufixo nós vamos ter forma, então a palavra forma, então formação, formador, formativo. Então, derivação prefixal e sufixal, quando eu tenho o radical da minha palavra, prefixal quando eu coloco algo antes, sufixal quando eu coloco algo depois, belezinha? Agora vem as novidades. Derivação parasintética. Quando as palavras são constituídas anexando-se prefixo e sufixo ao mesmo tempo, então, quando as palavras são constituídas anexando prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, sufixal, derivação sufixal e prefixal, ou você coloca um, ou você coloca o outro. Aqui, quando os dois são colocados ao mesmo tempo. Então, parasintética, quando é colocado os dois. A gente pega um radical e coloca um prefixo e um sufixo. Então, nós vamos ter amanhecer. Então, amanhecer, a é prefixo, manhã, o manhê. Esse até o H, M-A-N-H, vai ser o radical, e o ecer, sufixo. Amolecimento, mole é o radical, A é prefixo, cimento vai ser o sufixo. Entristece, em prefixo, triste, radical, ser, entristecer, perdão, o ser vai ser o sufixo. E o desalmado, des vai ser o meu prefixo, alma vai ser o radical e o do vai ser o meu sufixo, os elementos que vêm depois. Há uma observação importante. Para que uma palavra seja formada por derivação parasintética, são necessários dois afixos ao mesmo tempo. Quando os afixos têm existência independente da palavra, é formado por derivação prefixal. O que ele quer dizer aqui? Elas só vão ter sentido quando elas são elas mesmas. Então, por exemplo, a palavra que ela é formada por derivação prefixal e sufixal, se você tirar o prefixo ou o sufixo, ela não perde o sentido. Então, pedrar, pedra, pedrada. Se eu tirar o adra, pedra. Não perdeu o sentido. Agora aqui, amanhecer. Essa palavra toda é ele. Então, existe a palavra amanhecer? Não. Existe a palavra amanhã? Existe, mas ela é separada. E aqui ela está junta. Então, derivação parasintética. A gente precisa colocar um prefixo e um sufixo na palavra, obrigatoriamente, mas elas não podem ser retiradas porque senão ela perde o sentido. Tranquilão? Derivação regressiva. Normalmente, para derivar, tem-se o acréscimo de um afixo, ou seja, a palavra fica
maior. Se eu estou derivando uma palavra, eu estou tornando ela maior, porque eu estou colocando ou algo antes, ou algo depois, ou os dois. Por exemplo, da palavra dormir, dormitório, né? Uma palavra de 5 letras, eu deixo ela maior. Regressiva, o vocábulo fica menor do que aquele. Então, na derivação regressiva, a minha palavra ela vai encolher, ela vai ficar menor. Por exemplo, né, de beijar, né, de beijar deriva-se beijo, de lutar, luta. Ah, professor, mas só tirou uma letrinha? Ainda assim, ela ficou melhor, ela ficou menor. Tranquilo? Para descobrir se um substantivo deriva de um verbo ou se ocorre o contrário, é só seguir a orientação que a gente tem aqui. Então vamos lá. Se o substantivo denota ação, será a palavra de derivação e o verbo palavra primitiva. Se o substantivo nomeia algum objeto ou substância, tem que verificar o contrário. Vamos observar alguns exemplos aqui. Luta e beijo. Como indicam ações, são palavras derivadas. O mesmo não ocorre com a palavra âncora, que é um objeto. Nesse caso, trata-se de um substantivo primitivo que dá origem ao verbo ancorar. Tranquilão? Vamos seguir. E a derivação imprópria, também faz parte aí da nossa sequência. É a mudança da classe gramatical da palavra. Por exemplo, o verbo jantar vira o substantivo jantar. O substantivo vinho vira o adjetivo vinho, cor. Então, derivação imprópria é quando eu mudo a classe gramatical da nossa palavra. Tranquilão? Então vamos lá, gente. Vamos fazer uns exercícios aí para a gente ficar na moralzinho. Empregando o sufixo mente, substitua as expressões destacadas por uma só palavra cujo sentido seja equivalente ao da expressão substituída. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então vamos ver como é que ficou? Pouco a pouco o poeta aprende a partir sem medo. Sem dúvida alguma a lua nova é mais alegre que a cheia. Ele ganhou um novo quarto e a aurora ao mesmo tempo. Passou 10 anos sem interrupção com a janela virada ao pátio. O poeta, por exceção, prefere lua nova. Você tinha que ter substituído as palavras em vermelho, né? Colocando, né, sufixos mente. Então, como é que ficou? Pouco a pouco ficou lentamente. Pouco a pouco é lentamente. Sem dúvida alguma ficou indubitavelmente, né? Ao mesmo tempo ficou simultaneamente. Sem interrupções ficou ininterruptamente. E, por exceção, ficou excepcionalmente. Ou seja, quando nós não temos exceções. Viram só? Eu mudei o tipo da palavra e a partir de uma sufixação, colocando mente, mudei todas elas. Lembrando que a partir de agora a classe gramatical dessas palavras aqui também mudaram e elas são advérbios. Tranquilo? Vocês lembram o que é o advérbio? Advérbio é a palavra, é a classe gramatical responsável por, né, fazer alterações no sentido de um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Então, lentamente o poeta aprenderia a partir sem medo. Como que ele aprenderia? Aprenderia o meu verbo, ele aprenderia lentamente, aprenderia rapidamente. Então, ele é um advérbio de modo. Todos eles são, porque os verbos terminados em mente são sempre de modo. Tranquilão? Vamos para o próximo exercício. Acerca dos enunciados linguísticos abaixo, evidenciados, analise os cujos propósitos é substituir o conjunto de expressões destacadas por uma palavra formada por prefixação. Observe antes do texto os exemplos. Então, eu tirei o exemplo já para que vocês façam direto, né? Então, o professor lerá novamente as notas de avaliação. Então, agora você precisa fazer uma alteração nessas palavras e colocar um prefixo. Vai lá, pessoal, lê aí e tenta fazer esse exercício. Tranquilão? Vamos lá então ver como é que ficou o exercício. Lerá novamente ficou relerá. Peguei o verbo ler, coloquei o re, né? Conjuguei ele, ainda coloquei o re atrás. Fazer outra vez, refazer. Sem proteção, desprotegido.
tornar a ver, rever, rever. Despido de honestidade, sem honestidade, alguém desonesto. E, né, debaixo da terra vai ser subterrâneas. Então, todas essas palavras aqui eu peguei os verbos, né, peguei as palavras e coloquei um prefixo. Lógico, a gente também precisa fazer algumas alterações para que elas venham a ter sentido, mas ainda assim feito com prefixação, beleza? A palavra ensolarada tem o mesmo processo de formação da palavra injustiçada, inspirada, esperada, sonhada ou amada. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Então, ela vai ter o mesmo sentido da palavra injustiçada, ó, ensolarada. Então, em, radical, sol, radical, arada, ela vai ser prefixo. Então, ela é formada por prefixo e sufixo. Justiça, in e ada. Justiça, até o C cedilha, é o radical. In é injustiça e o na é desinência, daí, sufixo. Belezinha? E, né, tendo em vista que a derivação regressiva, ou seja, quando a gente diminui a palavra, consiste na troca da terminação de um verbo das vogais a, e o, obtendo como fator resultante desse processo um substantivo abstrato, faça como modelo a seguir. Então, olha lá, cortar, perder, censurar, abalar, debater, ajudar e afagar. Veja que o título já te dá a resposta. Então, pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Então, cortar, corte. Perder, perda. Censurar, censura. Abalar, abalo. Debater, debate. Ajudar, ajuda. E afagar, afago. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.